O que acontece quando os títulos públicos não forem mais confiáveis? Essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT e a resposta é bastante surpreendente. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixa seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E por que essa pergunta é tão importante? Bom, é uma pergunta talvez mais específica, mas para quem conhece um pouco do sistema financeiro tradicional sabe que ele é lastreado na dívida. E as dívidas, então, são nada mais, nada menos que esses títulos públicos que são comercializados aí, que sustentam essas dívidas trilionárias aí, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, já passa de 36 trilhões de dólares. Então, basicamente, para entender o colapso iminente do sistema fiduciário, é necessário analisar aí a crise dos títulos públicos. Então, respondendo à pergunta, o que acontece quando os títulos públicos não forem mais confiáveis, vamos dar uma olhada aqui na análise feita com auxílio do ChatGPT de uma inteligência artificial. Bom, então por mais de um século, os títulos públicos foram considerados o ativo mais seguro do mundo. O governo sempre paga, porque eles tinham aí a impressora. O problema é que as moedas fiduciárias daqui a pouco não vão estar valendo mais nada e mesmo aí com a posse da impressora, isso pode não ser o suficiente. Então esse mantra está começando a falhar. Se os governos perderem a confiança dos investidores, o que resta? É a pergunta aí que fica. Vamos entender então o que acontece quando a base do sistema financeiro, a dívida soberana, deixa de ser confiável. Bom, ponto número 1. Os títulos públicos são um alicerce do sistema. Então é o que a gente falou até agora. Os títulos públicos são a base de tudo, pois garantem os depósitos bancários, são utilizados como garantia nas operações financeiras, financiamento de pensões, fundos de investimentos, previdência, seguros, e compõem as reservas dos bancos centrais. Então eles são considerados, entre aspas, livres de risco, ou pelo menos eram. Mas quando um país se endivida além da conta, essa premissa desmorona. Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive, com alguns países. Então, ponto número 2. A dívida está fora de controle. Aqui alguns números. Então, os Estados Unidos aí com mais de 36 trilhões de dólares em dívida federal. Corrigindo aqui a informação do ChatGPT, né, atualizando, porque de fato já foi 34 trilhões, agora ainda maior. O Japão, então, já tem mais de 260% do PIB em dívida e o Brasil mais de 80% e crescendo. E não é só o tamanho da dívida o problema, mas o custo dela. Então, com juros altos, o pagamento dos títulos virou a maior despesa de muitos governos. O déficit explode, os juros sobem e a rolagem da dívida então fica insustentável. É um ciclo vicioso que só pode acabar então de dois jeitos, calote ou inflação. Interessante, de fato eu não teria como discordar disso, certo? Então, ou eles fazem com que o preço do dinheiro passe a não valer quase nada em relação ao período anterior e dessa forma esses trilhões de dívida não seriam tão relevantes e continuar rolando a dívida não é mais tão caro, ou eles simplesmente dão um calote e essas duas opções já aconteceram historicamente. Bom, ponto número 3, quando os títulos perdem a credibilidade. Isso já está acontecendo em diferentes graus. A gente, inclusive, falou recentemente aí da redução do rating de crédito dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica global. Então, de fato, está acontecendo. Então, países como a Argentina, Turquia e Líbano já entraram em colapso. O Reino Unido quase quebrou em 2022 por causa de seus próprios títulos. E nos Estados Unidos, o mercado de treasuries está travando. O Fed está tendo que comprar o que ninguém quer. Quando investidores internos ou externos perdem a confiança, então eles exigem juros mais altos, ou seja, a dívida explode. E é interessante a gente estar vendo aí o aumento aí dos juros nos Estados Unidos, o que denota aí um cenário talvez de estresse, sim, desconfiança nos títulos de dívida americanos, certo? Então eles fogem para ativos reais como ouro, imóveis e Bitcoin. Daí, no caso do Bitcoin, a gente não sabe, porque a gente nunca teve um cenário de colapso financeiro com Bitcoin, certo? A gente já teve, na história da humanidade, períodos de troca de moedas, mas o Bitcoin é muito novo. Então a gente não sabe muito bem como é que ele vai se comportar. Historicamente, o preço costuma cair bastante, inclusive nas crises, nas recessões, mas recupera muito rápido logo depois, mas também mediante uma alta impressão de dinheiro, que é o que vem acontecendo nos últimos ciclos aí de recessões e de quedas nos mercados.
Bom, agora que a gente já está entrando nas questões mais específicas, o disclaimer clássico e que aparece em todos os vídeos do canal é que isso é uma dica de investimentos, então a gente só está analisando alguns dados aí para que você possa verificar o que faz ou não sentido na sua perspectiva, certo? Então, aqui outro ponto, né? O que acontece quando os investidores internos e externos perdem a confiança? Então eles não renovam a dívida, ou seja, calote técnico ou impressão forçada. Então, basicamente, quando as pessoas perceberem que o Estado não vai mais honrar com aqueles títulos que estão sendo negociados, ou pelo menos se honrar, não vai valer a pena, vai ser, digamos assim, uma perda fixa, ou seja, a inflação real sendo maior do que a rentabilidade ali que está sendo proposta nos títulos, e isso acontece, está sendo cada vez mais discutido. O Renato 38 aí popularizou bastante essa ideia, mas já vi inclusive o Barsi aqui no Brasil falando sobre a tal da perda fixa, ou seja, basicamente a inflação real é maior do que o que pagam os títulos ou muitos títulos de dívida, então a gente tem ali nominalmente um ganho de, sei lá, digamos 15%, mas a gente tem um M2, uma expansão na base monetária aí de mais do que isso, né, 15, 20%. Estou supondo aqui um cenário. E nesse caso, o ganho real então foi negativo ou zero em alguns casos, certo? Então, se a gente levar em consideração a inflação real, que é a expansão da base monetária, basicamente as pessoas estão perdendo aí a credibilidade na dívida, ou seja, aliás, a dívida está perdendo a sua credibilidade. E qual que é a consequência, então? O colapso do financiamento do Estado, que vai ter várias consequências, como o fim do estado de bem-estar social e por aí vai. E, na verdade, boa parte das coisas que a gente considera muito estranhas e malucas hoje em dia pode ser também, em parte, fruto dessa inflação aí desenfreada de moeda e manipulação de taxa de juros, bancos centrais e por aí vai. Porque, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista de aposentadoria, hoje as pessoas acreditam que o Estado vai cuidar delas quando elas se aposentarem, mas isso infelizmente não vai acontecer, porque o esquema de aposentadoria, pelo menos aqui no Brasil, é como se fosse um esquema de pirâmide, ou seja, as pessoas que estão saindo estão sendo sustentadas pelas pessoas que estão entrando. E a partir do momento que mais pessoas estiverem saindo do que entrando, a conta não fecha mais. Então, hoje em dia as pessoas estão confortáveis aí com essa ideia de que políticos e burocratas vão cuidar delas no futuro, estão tendo aí bebês reborn, estão sendo pais de pet, enquanto que uma das coisas que sempre fez sentido, ou seja, ter uma família numerosa, inclusive para que ela pudesse cuidar de você na sua aposentadoria, não está mais sendo frequentemente adotado aí nas famílias. Então, de fato, talvez boa parte das coisas malucas que a gente presencia hoje em dia podem não acontecer mais após o colapso aí do financiamento do Estado e do estado de bem-estar social. Bom, ponto número 4, então, efeitos colaterais em cascata. Se os títulos públicos não são mais confiáveis, todo o sistema entra em risco. E algumas consequências possíveis são fundos de pensão quebrando, bancos ficando insolventes, porque eles perdem colaterais, bancos centrais entram em modo emergência, ou seja, quantitative easing infinito, que é a sigla aí para quantitative easing, que são as políticas que ficaram bastante famosas aí, principalmente pós 2008, pós crise do subprime nos Estados Unidos, bancos centrais do mundo inteiro fizeram as políticas de quantitative easing, certo? De QE infinito. Então, o Banco Central do Japão que começou com essa história e a gente vê as consequências hoje em dia do Japão que não foram muito boas em termos econômicos e agora todos os bancos centrais estão adotando isso, certo? Então a moeda se desvaloriza fortemente com hiperinflação ou inflação e o sistema de crédito congela. Investidores fogem do país ou da moeda e a gente tem então uma confiança substituída por pânico, capital produtivo fugindo e a população perdendo tudo. Então salários, poupanças e aposentadorias, principalmente aquelas pessoas que não estão percebendo este grande problema. Claro que a gente não sabe como é que esse colapso vai ser, é apenas um cenário. Então, para onde que pode fugir o capital nesse cenário?
Seguindo na análise, então, que não é uma dica de investimentos, quando o Estado quebra, o dinheiro procura refúgio. Historicamente, ouro, imóveis e dólar funcionaram como um refúgio sólido, porque por causa da escassez. No caso aqui, ele coloca o dólar, porque nos momentos de turbulência no mercado acontece o fenômeno chamado de flight to quality, ou seja, o voo para a qualidade. Basicamente, investidores migram para aquilo que eles consideram mais seguros, que historicamente foi a dívida dos Estados Unidos, que é cotada em dólar. Mas recentemente a gente teve então a redução do rating de créditos dos Estados Unidos, com a consequente descredibilidade um pouco maior, pelo menos, do dólar. Então a gente não sabe até quando o dólar ainda vai ser o porto seguro, certo? Então temos sim ativos escassos e físicos, talvez boas empresas, bons imóveis e o ouro. Só que no caso dos imóveis a gente tem também um colapso da fertilidade, então a gente sempre teve, né, uma população aumentando na maior parte dos países do Ocidente e quando isso inverter, então mais pessoas se aposentando, talvez os imóveis não sejam alternativas tão interessantes quanto foram historicamente, certo? Bom, e hoje então ele coloca a questão do Bitcoin. Porque o Bitcoin oferece então um ativo escasso, 21 milhões de unidades, impossível de imprimir mais, tem só 21 milhões de unidades, muitas pessoas perderam senha, perderam pendrive e por aí vai, então é impossível de imprimir, é um ativo extremamente escasso, sem risco de calote, sem risco de confisco direto e transferível globalmente em minutos. Então não é preciso que todos migrem, basta que uma parte significativa fuja dos títulos estatais para que o sistema atual desmorone. Então é interessante esse ponto, um pouco da lei 80-20, ou talvez algo ainda mais discrepante no sentido de que uma quantidade muito pequena aí da população acaba influenciando de forma muito significativa na economia global. Então, se as pessoas mais produtivas, as pessoas que realmente sustentam esse sistema, desistirem do sistema ou perceberem que o sistema aí é uma farsa, ele pode colapsar de forma mais rápida, então. Algo parecido com o que a gente vê na revolta de Atlas de Ayn Rand, onde os empreendedores aí desistem de financiar aquele sistema distópico. Então, é o que ele está colocando aqui. Bom, conclusão. O mundo se apoia em uma mentira, de que a dívida pública é segura, mas não é. Então, a gente já falou sobre a inflação, mas tem também a questão do problema sistêmico aí da dívida pública. E daí ele coloca que é a última bolha e quando estourar não haverá salvadores. Só resta quem estiver poupando em algo real, escasso e inconfiscável. O dia em que os títulos públicos perderem a confiança é o dia em que o velho sistema monetário deixa de existir. Interessante essa análise aqui, eu acho que bastante coisa faz bastante sentido e eu quero saber a opinião de vocês, então fiquem à vontade, por favor, na seção dos comentários, como vocês acham e quando vocês acham que será aí o colapso da dívida estatal, certo? Basicamente o colapso dos títulos de dívida públicos. Se vocês gostaram do vídeo também, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na ação dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até amanhã no próximo vídeo ou até hoje se eu gravar mais de um vídeo. No dia de hoje vou ficando por aqui, grande abraço e até mais.